Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, meu nome é Ana Caroline e eu vou falar sobre a contribuição da neurociência e da tecnologia para as práticas educacionais inovadoras. Esse trabalho foi realizado junto com o professor Álvaro Martins Fernandes Júnior. Bom, essa pesquisa ela busca refletir sobre as contribuições da neurociência e da tecnologia para as práticas educacionais. Ela é uma pesquisa bibliográfica, foi feita análise, né, de produções teóricas e científicas que abordam essa temática, e a partir da análise de estudos recentes, a gente discute como os conhecimentos neurocientíficos, aliados ao uso da tecnologia e da gamificação, eles podem transformar o processo de ensino-aprendizagem. O avanço das pesquisas em neurociência, segundo o Amaral e Guerra, 2020, e das tecnologias digitais das últimas décadas, elas têm gerado novas perspectivas para o processo de ensino-aprendizagem. As pesquisas em neurociência, quando associadas ao uso da tecnologia, que é cada vez mais presente, né, no nosso cotidiano, elas têm provocado reflexões importantes sobre o papel do professor. E diante desse cenário, a gente busca entender como a aprendizagem ela se desenvolve no cérebro e como a tecnologia pode potencializar esse processo, né, se tornando essencial para a construção de práticas pedagógicas mais eficazes e inclusivas, compatíveis com as demandas das novas gerações. A neurociência, ela contribui ao proporcionar que o professor uma compreensão mais profunda sobre os elementos como a atenção, a memória, as emoções, e o uso adequado da tecnologia, ela favorece para aulas mais dinâmicas e atrativas para os alunos. A gamificação ela é a aplicação de elementos de jogos em contextos não lúdicos, como o educacional. E, segundo Santos et al., ele tem como objetivo promover o engajamento, a motivação e o aprendizado das crianças através de experiências divertidas e interativas, alinhadas aos objetivos educacionais. A gamificação, ela não transforma a educação em um jogo, ela pega elementos que tornam os jogos atrativos, né, para os jovens, como pontuação, os níveis, desafios, recompensas, e traz para o processo educacional. A gente pode destacar os benefícios, o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. Para Carvalho e Silva, citado por Santos, o uso de jogos na educação infantil, ele favorece o envolvimento, a motivação e o aprimoramento de competências cognitivas e socioemocionais. Além disso, a gamificação, ela promove a atenção, a resolução de problemas e a colaboração entre os alunos. Fernandes Júnior e Fortune sugerem que, para compreender a proposta de gamificação, que se imagine o processo de aprendizagem como uma jornada. Em um cenário ideal, essa jornada seria repleta de descobertas, entusiasmo e um forte sentimento de conquista. Muitas vezes o processo de aprendizagem nas escolas ele é repetitivo e acaba desmotivando os alunos. As atividades elas seguem sempre o mesmo formato, os conteúdos eles são apresentados da mesma maneira e acaba afastando o interesse desses estudantes. É nesse momento que a gamificação ela pode fazer a diferença. Ela reativa o entusiasmo dos estudantes, trazendo desafios, recompensas e uma dinâmica mais interativa. E com isso, o ensino ele deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser uma experiência mais envolvente e prazerosa para os alunos. A gente está vivendo em uma transformação geracional. Os estudantes de hoje, eles crescem cercados por celulares, tablets, jogos, e desde pequenos eles estão acostumados a ter esses estímulos rápidos que as redes sociais, os jogos nos proporcionam, e faz com que eles tenham um jeito diferente
de prestar atenção e se envolver com as atividades. Em comparação com as gerações anteriores, eles esperam um pouco mais de dinamismo, participação e uma variedade maior nas aulas. Por isso, os métodos tradicionais muitas vezes não conseguem prender a atenção desses alunos. Do ponto de vista cognitivo e emocional, a gamificação ela proporciona benefícios significativos, como o reforço positivo através de recompensas simbólicas, como os pontos, insígnias, conquistas. Os alunos recebem um reconhecimento imediato, o que valida o seu esforço e estimula a continuidade da aprendizagem e a superação de novos desafios. O desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas. Muitos recursos gamificados, eles envolvem enigmas, tarefas, metas que demandam um pensamento crítico, estratégias de solução por parte dos alunos, né? Uma maior retenção de conteúdo, a participação ativa, quando aliada aos elementos lúdicos, ela favorece o engajamento e resulta em uma aprendizagem mais significativa e duradoura. Fomenta a autonomia, ao permitir que os estudantes façam escolhas, definam trajetos e tomem decisões, a gamificação fortalece o senso de protagonismo por parte do aluno ser responsável pelo próprio aprendizado. O estímulo à competição saudável, quando bem planejada, a competição ela pode ser um forte incentivo, motivando os alunos a se desafiarem, melhorarem continuamente e celebrarem conquistas individuais e coletivas. A tendência é que a gamificação, ela não é uma moda passageira, ela pode representar uma resposta para as exigências contemporâneas da educação, aliando-se ao perfil dos novos aprendizes e ampliando as possibilidades de uma aprendizagem mais rica e efetiva. A pesquisa da TICS Kids Online Brasil, ela mostrou que 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos utilizam a internet, sendo o principal meio de acesso para 98% deles, o que mostra como a tecnologia está presente no cotidiano dessa geração, que é chamada de geração digital, né? No entanto, como o Fernandes Júnior, Almeida e Almeida alertam, o fato deles estarem conectados o tempo todo não significa que eles saibam utilizar a tecnologia de uma forma produtiva, especialmente para o aprendizado, né? Muitos desses alunos, eles não estão familiarizados com o uso da tecnologia para esses fins educacionais. Já Silva, ele explica que essa exposição precoce e intensa aos meios digitais influencia o comportamento e o modo de pensar dessas crianças e adolescentes, o que nos leva a refletir sobre como a escola e os professores podem se adaptar para atender essas novas características e necessidades da geração atual. Amaral e Guerra define a neurociência como um campo interdisciplinar do conhecimento, voltado para o estudo do cérebro, da mente e do comportamento humano, integrando várias disciplinas e áreas do conhecimento que têm um sistema nervoso como objeto de estudo. Ela é vista como uma aliada no entendimento do funcionamento cerebral desses estudantes, o que permite estratégias que respeitem, né, o seu ritmo, a atenção, os estímulos, utilizando a tecnologia de uma maneira planejada, a fim de ampliar as possibilidades pedagógicas, né, e trazendo uma maior inclusão de estudantes com algumas dificuldades específicas. Machado et al. Também realizou um estudo em que investigou os efeitos da gamificação com 9 crianças da educação infantil com idades entre 4 e 5 anos, e segundo as autoras, a gamificação é um processo motivacional eficaz aos aprendizes engajados, pois ela possibilita, através de uma dinâmica inovadora, uma aprendizagem motivadora e divertida, que coloca o jogador como parte de uma narrativa. A experiência dela mostrou que a proposta gamificada favoreceu o envolvimento emocional, a colaboração entre os colegas e a superação de desafios de forma lúdica, o que valida a gamificação como uma estratégia eficiente, né, e adaptável à realidade da educação infantil. A pesquisa de campo apresentada por Damasceno et al. Envolveu 2 professoras e 10 alunos do ensino fundamental com idades entre 7 e 13 anos,
divididos em duas turmas de 5 alunos cada, em que as aulas foram conduzidas online através do Google Meet e recursos como a lousa interativa, com foco em estratégias personalizadas e motivacionais. 90% desses alunos relataram maior interesse e motivação nas aulas online, e os resultados das avaliações de alfabetização mostraram uma melhoria de 25% quando comparado com os testes realizados antes da implementação dessas tecnologias. O estudo realizado por Oliveira et al. Investigou os efeitos da gamificação na fixação do conhecimento em estudantes de medicina, comparando essa abordagem com o modelo tradicional, se tratando de um ensaio randomizado e controlado que envolveu 83 estudantes. Os resultados revelaram que a gamificação ela promoveu uma retenção de conhecimento 3,6% vezes maior do que o método tradicional. Fernandes, Júnior e Pereira já realizaram um estudo sobre como o entendimento aprofundado da neurociência aprimora a prática docente. Os estudos realizados, eles destacam que a aprendizagem ela é profundamente enraizada na função cerebral, sendo influenciada por fatores cognitivos, emocionais, sociais e biológicos, propondo uma nova abordagem ao compreender o funcionamento cerebral como base para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais. Carvalho argumenta que é necessário reestruturar pedagogicamente os ambientes educativos, explorando e estimulando o potencial de aprendizagem dos estudantes por meio de metodologias que valorizem a cognição individual. Essa perspectiva ela exige que o professor compreenda os processos cerebrais envolvidos na aprendizagem, como a percepção, a memória, a plasticidade neural, e destaca a importância das emoções na aprendizagem, ao afirmar que os sentimentos, intensificando a atividade das redes neurais e fortalecendo suas conexões sinápticas, podem estimular a aquisição, a retenção, a evocação e a articulação das informações no cérebro, defendendo a criação de contextos pedagógicos que despertem a motivação, o interesse, a alegria, que são fundamentais, né, para qualquer tipo de aprendizado. Considerações finais: os saberes oriundos da neurociência, ao se tornarem parte da formação docente, segundo Carvalho, proporcionam subsídios teóricos para a ação docente, uma vez que a compreensão de como o cérebro funciona permite um melhor entendimento da aprendizagem e um consequente aprimoramento da transposição didática. A neuroeducação, quando aliada à tecnologia, ela pode transformar a educação numa prática mais inclusiva, engajadora e adaptada a essas novas gerações, investigando os impactos da gamificação na educação, com foco nas vantagens e nos desafios da sua implementação. É também uma parceria estratégica no processo de ensino-aprendizagem nos dias de hoje. A sua aplicação ela permite desenvolver práticas pedagógicas inovadoras e eficazes, capazes de atender às demandas atuais da educação e promover o aprimoramento contínuo da atuação docente, né? Reconhecendo os conhecimentos neuroeducacionais como importantes para um melhor desempenho metodológico do professor e ajudar a tornar a aprendizagem dos alunos mais significativa. Bom, essas são as nossas referências bibliográficas. E muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.